Marcola, ele nunca se preocupou em saber quanto que tá vendendo de cocaína aqui nas biqueiras. Isso não era o trabalho dele. Ele era o CEO da empresa. O Soriano, o Cego, o Abel, o Fuchal e outros. Pô, isso não é o trabalho deles. Eu tô falando de uma empresa, de uma multinacional do crime. Então, eu brinco assim, né? Até quando eu dou aula e faço palestra. Doutor, o senhor não falou que ia isolar, que ia acabar? Eu falei, nunca falei que ia acabar com o PCC. Aliás, nem é minha pretensão. Mas eu vou acabar com essa geração do Marcola, prometo pra vocês. Pelo menos eu vou enfraquecê-la. Eu acho que eu não, né? Mas todo o trabalho que tá sendo feito por todos nós tá levando a isso. Chegando lá na PFBRA, eu nunca havia dado uma entrevista na minha vida a respeito de PCC. Ninguém nem sabia quem eu era, só que eu já trabalhava desde 2004. Eu já estava jurado de morte. Por que eu dei a primeira entrevista em 2016? Porque o Ministério Público me pediu, era uma comemoração de 10 anos dos ataques de 2006 e a manchete do maior jornal desse estado era 10 anos de ataque e nada foi feito pelo Estado. E é mentira. Só eu tinha mais de 2.000 prisões, minha equipe, né? Não digo eu, mas prisões decorrentes de investigações nossas. E de gente de peso, né? E isolamento em RDD, depois, né, isolamento na Federal, enfim, sequestro. A gente precisava mostrar. E o procurador me pediu. Em 2016 eu dei a primeira entrevista, mas já estava jurado de morte. Quando nós fizemos o pedido de remoção, não foi porque saiu da minha cabeça, eu acordei num dia e falei, hoje eu quero remover o Marcola. Não tô, né? Tô afim de remover. Não é isso. Nós estudamos, nós discutimos, né? Como foi feito em outros países? Como que aconteceu na máfia italiana? Deu resultado? Deu. Deu um max processo, isolamento, cárcere duro. O que aconteceu em decorrência disso? Quebra de cadeia de comando. Primeira decorrência. Depois, disputa interna pelo poder e racha. Enfraquecimento paulatino da facção da organização. Foi isso que nós almejamos. Está acontecendo? Pois é, isso que eu ia te falar. Estão em qual fase aí? O Nós estamos racha na está fase, acontecendo nós já tivemos a quebra de cadeia de comando, com as prisões e o com isolamento o na Federal. isolamento, né? Isso por quê? Porque sai ordens de lá e chegam informações. Claro, todas codificadas através de advogados e de familiares, né? Me permite um parênteses, Pois não. porque lá no início da conversa, eu não quis interromper o raciocínio. Sabe por quê? A organização hoje ela está tão estruturada, os setores estão tão bem solidificados, eu digo que é uma engrenagem muito bem azeitada, né? O Marcola, ele nunca se preocupou em saber quanto que está vendendo de cocaína aqui nas biqueiras, isso não era o trabalho dele, ele era o CEO da empresa, né? O Soriano, o Cego, o Abel, o Fuchal e outros, pô, isso não é o trabalho deles. Eu estou falando de uma empresa, de uma multinacional do crime. Então, eu brinco assim, né? Até quando eu dou aula e faço palestra. Doutor, o senhor não falou que ia isolar, que ia acabar? Eu falei, nunca falei que ia acabar com o PCC. Aliás, nem é minha pretensão. Mas eu vou acabar com essa geração do Marcola. Eu prometo para vocês. Ou pelo menos eu vou enfraquecê-la. Eu acho que eu não, né? Mas todo o trabalho que está sendo feito por todos nós tá levando a isso. Eu vou te explicar por quê. Eles têm o direito, por exemplo, já tinha em São Paulo e tem no sistema federal. É assim, a gente tem que ter uma situação. É uma grande empresa criminosa, é uma multinacional do crime, tá? É uma SA. Então, eu costumo brincar assim, né? Eu não vou fazer propaganda, né? Nem merchandising, mas é para todo mundo entender. Se eu prender hoje toda a diretoria da Coca-Cola, CEO e toda a diretoria da Coca-Cola mundial, você vai continuar a tomar só Coca-Cola amanhã, semana que vem, no mundo inteiro. A Vai máquina parar. funciona Funciona sozinha. sozinha. Agora, se a Coca-Cola vai se associar com a Pepsi, só esse CEO, essa diretoria que você prendeu que vai resolver. Então, por que é importante as pessoas saberem disso? A cúpula só é comunicada e toma decisões estratégicas. Eu vou te dar um exemplo. Se agora houver, por exemplo, houve uma outra coisa que ninguém fala, mas eu já vou adiantar para você aqui. E eu já sabia disso, porque eu conheço esses caras, talvez mais do que a família deles, que eu escutei muitos caras. Eu sei como eles pensam. Não é que o meu polícia, não, eu escutava. Inclusive, isso todo dia, toda noite eu escutava. Eles começavam a falar 8 horas da noite, o Marcola, o Carambola, todos eles, né? E eu sei como todos eles pensam.
Por que que eu estou dizendo isso? Porque o Barcola, ele sempre diz o seguinte: nosso inimigo é o Estado. O crime não deve lutar com o crime. E é lógico, né? Há uma lógica nisso. Então, quando eles foram para o sistema federal, o que que aconteceu? Houve um pacto, né? Houve uma trégua entre o Comando Vermelho e o PCC. O Marcinho VP mandou uma determinada advogada procurar o Marcola, outro líder emissário do Marcola, não foi diretamente o Marcola. Primeiro, pedindo dinheiro para financiar ações no judiciário, para tentar derrubar a portaria, que depois acabou virando a lei anticrime, que proibia as visitas íntimas. Então, o PCC liberou na época 5 milhões de reais, né? Eu tenho prova disso, para que essa suposta advogada ou uma ONG qualquer contratassem juristas para elaborar uma peça jurídica, um pedido. Foram feitos 2 pedidos. Uma ação no Supremo Tribunal Federal de descumprimento de preceito fundamental, denunciando que havia ofensa a direitos humanos, preso, etc., mas que por trás estava PCC e Comando Vermelho. E também, paralelo a isso, denunciar o Brasil, entrar com um processo na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que de fato está correndo lá. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, né? Que um dos efeitos do isolamento foi uma trégua da guerra entre Comando Vermelho e PCC. E você sabe o que gerou isso, Glauber? Gerou a diminuição do número de homicídios no país. Então, se foi... O que adiantou o senhor remover o Marcola? Adiantou muito.